vai tudo direito. Oi! Olá, boa noite. Estamos no ar. Economia é Fácil. Estamos no ar com Economia Fácil, versão estendida. Hoje, dia 30 de abril de 2020. Economia Fácil do dia 30 de abril de 2020. Estamos na live, começando. O tema do programa de hoje é: Guedes quer sacrificar servidores públicos para pagar a conta da pandemia. É o tema de hoje do programa Economia Fácil, que vai ao ar pela Web Rádio Censura Livre, www.crwebradio.com, também pelos aplicativos de rádio online, como Radiosnet, que é um aplicativo parceiro, ou também baixando nosso aplicativo exclusivo lá na Play Store. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar. Se inscreva na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook e também nos nossos canais do Economia Fácil e da Web Rádio Censura Livre no YouTube. Mande sua pergunta, seu comentário pelo WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Código de área 21 998336490. 21 998336490. O e-mail também aqui do Economia é Fácil. Nós temos um e-mail, tá? Para quem quiser mandar uma mensagem, é economiafácil@gmail.com. Tá? Vocês, ouvinte internauta, que estiver nos acompanhando depois pelo YouTube, né, se inscreva no canal, o canal do Economia Fácil lá no YouTube, como também da Web Rádio Censura Livre. Nós também estamos com uma campanha no Apoie-se, na plataforma Apoie-se, de financiamento da Web Rádio Censura Livre. Tá? No programa de hoje, como eu já disse, o Economia Fácil, que é o nosso programa de economia na linguagem do trabalhador, da trabalhadora, pela Web Rádio Censura Livre, que vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas, ao vivo e com live pelo Facebook. Tá? Já tem gente aí na escuta, inclusive a professora Adir Luz, apoiadora financeira do projeto da Web Rádio Censura Livre. Mandar um beijo para a Adir. Também mandar um abraço para o Antônio de Pada Figueiredo, que nos acompanha, não só nos acompanha assistindo, está auxiliando as transmissões, né, lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, enquanto eu estou aqui no meu isolamento social, transmitindo o programa. Queria também mandar um salve para os dois convidados de hoje, dois economistas além de mim. É uma trinca de economistas no programa de hoje. Nós temos aí o nosso amigo João Paulo, economista, pesquisador, servidor público federal e também dirigente sindical, né, da categoria dos servidores federais agrários, João Paulo. E nós temos aqui outro também, quase um habituê do programa, o Flaudino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, também diretor da CGTB do Distrito Federal. Então, nós temos aí uma trinca, né, dois entrevistados, dois economistas, para o programa de hoje, que o tema envolve os servidores públicos federais. Guedes quer sacrificar servidores públicos para pagar a conta da pandemia. Desde o início da pandemia, Paulo Guedes insiste que os servidores têm que ajudar no pagamento da conta. Né? Vocês sabem que com a pandemia de coronavírus,
a União, os estados, os municípios estão tendo gastos extras, gastos não previstos no orçamento. Gastos esses que, para as ações de saúde, tanto barreiras sanitárias, hospitais de campanha, despesas extras com materiais, com medicamentos, com as UTIs, com os aparelhos respiratórios, mas também as ações dos estados, municípios e da própria União de proteção econômica aos trabalhadores e também às empresas. Então, desde desoneração de impostos, crédito facilitado com taxas de juros menores, como também aquele benefício assistencial. Inclusive, vários estados têm suas próprias modalidades de benefício assistencial, como é aqui o estado do Rio de Janeiro, que está canalizando para os trabalhadores dos empreendimentos de economia solidária, que é desde o pessoal do artesanato, o pessoal da agricultura familiar, etc. Além do benefício, aquele que a Caixa deveria estar pagando e não está pagando, que está aquela embolação danada. Os estados pediram recursos à União, inclusive porque ela é a esfera da federação que emite crédito, ela emite títulos da dívida pública, ela emite moeda, até mesmo moeda, e até agora a União está enrolada para pagar esses recursos, disponibilizar créditos extras para os estados. E é nesse contexto que Paulo Guedes diz que deveria os servidores entrarem na roda, inclusive com corte de salário. Em algumas semanas se aventava, inclusive, corte no salário dos servidores públicos. Agora se fala simplesmente em congelar reajustes, suspender qualquer contratação a mais de servidores ou ganhos de benefícios. O Guedes, inclusive, falou aquela frase ridícula, eu vou colocar nesses termos para ser eufemista, servidor não vai ficar em casa trancado com geladeira cheia. Então, esse é o tema de hoje. A gente vai falar em cima da frase do Paulo Guedes, vamos conversar hoje sobre os mitos, sobre inchaço da máquina pública, excesso de servidores. Vamos falar também sobre o mito que os servidores públicos ganham mais que a média nas profissões iguais na iniciativa privada, esse mito que o servidor ganha muito, e como o mito que o servidor público é o principal gasto público, que o serviço público no Brasil é inchado, já falei isso. Tem uma série de mitos que nós vamos tratar aqui hoje. Esses mitos já são enfatizados nos últimos 20 anos e tivemos uma verdadeira campanha ideológica no ano passado, durante a tramitação da reforma da Previdência, e agora, de volta, a grande imprensa procura ressuscitar esse tipo de coisa. Então, nós estamos aí com nossos dois entrevistados de hoje, o João Paulo e o Flauzino, conversando conosco, e já vou pedir a vocês, amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre, antes de perguntar para os nossos entrevistados, pedir, evidentemente, para nossos ouvintes que estiverem nos acompanhando agora ao vivo pelo Facebook, para dar aquele like. Clica aí o like, já temos até um aí, mas clica mais e compartilhe também para vencer aí os algoritmos do Facebook, tá? Então, dá aquele like esperto para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre. Não esqueça de dar seu like. O Antônio nos ajuda aqui ao vivo, já está aqui, ó. Já ele mesmo postou aqui, ó.
Você pode comentar, ir lá na página, na live, colocar um comentário que a gente coloca aqui na página, certo, gente? Tá? Então, vocês já podem colocar aqui, ó. Esse aqui é o título para a gente, é o teste, mas você pode colocar, né, para fortalecer, beleza? Tá bom? Vou perguntar para o João, que é novo aqui, Flauzino, com todo o respeito aí, Flauzino, né? Eu vou o João, que é inédito. É inédito, não, a gente já participou, você já participou do programa, né? Eu acho que Já. Então, não é tão inédito assim, né, João? Então, vou perguntar a você, João. A primeira grande coisa é como está soando para os servidores esse tipo de comentário, né? Porque já não é o primeiro, né? O Rodrigo Maia deu várias entrevistas há algumas semanas sugerindo corte, dizendo que se a população geral vai ter um empobrecimento, os servidores que estão recebendo em dia e com salário também deveriam passar. Vou perguntar uma pergunta assim, bem geral para a gente começar, né, João? Né? Você pode já dar uma boa noite para os nossos ouvintes, fazer a saudação e responder. Você que está aí no dia a dia do servidor público, você estava contando aí que está no teletrabalho, não está presencialmente, mas está trabalhando pra caramba. Como é que cai no ouvido do servidor público esse tipo de comentário? Você, meu amigo. Boa noite, Almi, boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores, né? Cai muito mal, né? Porque, por um lado, ele cai muito mal, porque, enfim, num momento de crise, os servidores têm muitas despesas também que já eram programadas. Mas, por outro lado, né, a gente já era meio que esperado no momento que você elege um governo com agenda ultraliberal, que isso em algum momento o servidor ele virasse alvo do governo, né? E aí, como eu moro em Brasília, Brasília teve mais de 60%, deu mais de 60% de votos a Bolsonaro, né? E aí ficava sempre aquela pergunta: como é que uma cidade que tem o seu giro econômico em torno do setor público pode estar elegendo um candidato com uma agenda extremamente liberal, uma agenda ultraliberal, que não é só uma agenda de privatização, mas de redução do Estado? E aquilo, o que é que personifica o Estado, né? Quais são as pessoas que fazem o Estado? São os servidores públicos, né? Então, quando o Guedes ele fala lá que o servidor ele tem que dar sua cota de sacrifício, na realidade ele está apenas expressando a ideologia anti-estatal dele, ele está personificando nos servidores públicos, que são as pessoas físicas que compõem o corpo estatal, né? Mas aquilo, pega mal para nós servidores, né, que a gente também está, nesse momento de crise, passando por dificuldades. Você tem alguns órgãos públicos, no nosso órgão que a gente trabalha, o Ministério da Agricultura é um órgão extremamente envelhecido, então são pessoas que têm um custo elevado com gastos de saúde. Você tem muitos pais de família que, num momento de pandemia, você tem um aumento desses gastos com saúde. Então, um corte nunca vai soar bem para nós servidores. Ô, João, vou já aproveitar e perguntar para você. Existe toda essa lógica e discurso que existe muito servidor público, a máquina está inchada, né? E tem servidor fazendo nada. Eu vou perguntar de duas maneiras. Você está fazendo nada nesse momento de pandemia, de isolamento social? Está fazendo nada? Conta aí para os nossos ouvintes. Até agora, próximo das 7 horas. Oi, repete aí. Eu estava trabalhando até agora pouco, né? Até as 7 horas da noite eu estava trabalhando aqui em casa.
Então, as demandas de trabalho elas continuam, né? Apesar de servidores estarem em trabalho remoto, mas não houve redução de demanda de trabalho. Apesar da sensação que muitos têm de inércia da União, né? Por conta da falta de medidas efetivas de combate à pandemia, de medidas na área econômica. Há um dado, né? O governo gastou muito pouco daquilo que ele prometeu ainda. Mas não é porque os servidores não estão trabalhando, é porque é uma inércia daquilo que costumeiramente se chama de centro do governo. Então você está dizendo que o problema é até da paralisia do serviço público nesse momento não é porque os servidores não estão trabalhando, né? É que a cúpula do governo não está não tá dando ordem, né? Mas os serviços rotineiros estão acontecendo, né? Sim. Então isso é muito importante a gente falar para os nossos ouvintes isso, né? João, antes de eu fazer a segunda pergunta, vou colocar aqui alguns comentários, né, no ar, né? Já estão nos acompanhando o Laércio Silva, o William Azevedo, a Sara Uchoa, a Sara, eu tenho que mandar o meu beijo especial à Sara. Um beijo, Sara. Tudo de bom, minha ouvinte querida. Também estão nos acompanhando o Roberto Chileno, o Luciano Silva, o Cristiano Silva Tavares, o Reginaldo Papel, o Gualberto Tinoco, nosso amigo, que é o Pitel, conhecido também como Pitel. Também está nos ouvindo Lafayette e o jornalista Marcos Vinícius Cabral. Abraço aí. Minha mãe está me ouvindo, Márcia Lúcia Batista. Um beijo, Márcia Lúcia. Não posso deixar de citá-la, né? O nosso ouvinte aqui, o Carlos Piri colocou, João, não sei se você está vendo, esse comentário aqui, ó. Servidores votaram em massa na extrema-direita. Você quer comentar isso aí, o João? Aquilo que eu falei na minha primeira, respondendo a sua primeira pergunta, aqui em Brasília, o Bolsonaro ele teve 2/3 do total de votos válidos, né? Brasília é uma cidade que tem como centro econômico, a economia gira em torno do setor público. E aí, por mais que a gente compreenda toda a insatisfação que foi gerada nesse período recente com a política e que levou ao voto ao Bolsonaro, fica o questionamento se não houve alguma reflexão das pessoas em estar escolhendo um candidato que apresentava uma agenda extremamente liberal, uma agenda ultraliberal, encabeçada pelo Paulo Guedes, que é um economista da Escola de Chicago, que passa pelo desmonte do Estado, né? Então, a economia de Brasília, por ser uma economia que gira muito em torno do setor público, ela, com a redução dos gastos públicos, ela sofre. Então, isso se repetiu, infelizmente, em vários outros locais do Brasil, né, em termos de servidores públicos, né? A gente tem sempre uma brincadeira que a gente tem servidor público que é afiliado ao Novo, que é uma coisa, assim, totalmente, na meu ver, contraditória. O cara que é servidor público está voltando num partido que é o bolsonarismo de sapatênis, né, que é o bolsonarismo, talvez, a gente põe uma aspas nesse talvez, sem toda aquela agenda conservadora moral, mas com a agenda ultraliberal de Guedes e da Escola de Chicago, né? Lembrando que eu falei da economia de Brasília, mas a gente vai acabar entrando nessa questão aí. Os gastos com o salário do funcionalismo, por exemplo, são 12% do gasto total de salários, né? A União paga 12% de toda a massa salarial que a gente tem no Brasil. E, assim, qualquer corte em cima disso, você tem reflexo em toda a economia, né? Já que toda a economia ela é interdependente, né?
João, antes de passarmos ao Flauzino, eu queria fazer mais uma pergunta, depois a gente volta a você. Vou te fazer mais uma pergunta, depois a gente passa ao Flauzino. O Flauzino está aqui na espera, aqui quietinho, né? Agradecer ao Flauzino. O Flauzino, e aí falar até para o João, o Antônio de Pádua Figueiredo, nosso amigo, nosso mestre aqui da Web Rádio Censura Livre, diz que o Flauzino vai receber uma carteirinha do Economia Fácil, pelas várias participações que ele já tem. Vamos também conferir essa carteirinha ao João. O João já está convidado a se incorporar aqui com mais frequências ao programa, tá bom? O rei das lives, né? O rei das lives, que a gente sabe que ele também está sendo demandado por outros espaços, né, para comentar a respeito, né? Agradecer novamente ao Flauzino, né? O Flauzino, aproveitar, já dá uma saudação aqui aos nossos ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Fala aí, Flauzino, dá uma saudação aí. Eu quero desejar uma boa noite. Fala um pouco mais alto aí. A todos que estão nos ouvindo. A todos que estão nos ouvindo, quero desejar uma boa noite. Desejar, assim, muitas felicidades ao João Paulo, nosso camarada, nosso companheiro, colega de profissão. E todo o chamado do Almir é um chamado irrecusável, né? Quando ele pede para a gente participar, a gente se dobra, estica uma agenda ali, estica outra acolá, mas a gente se esforça para estar aqui junto, né, para poder contribuir, né, com esse espaço que é muito importante para que a gente consiga falar com a classe trabalhadora, consiga falar com as pessoas, que as nossas ideias consigam chegar a mais cidadãos aí do mundo, né, que essa ferramenta que a gente tem hoje, que é a internet, e a necessidade do isolamento nos forçam a fazer muitas lives. Essa ferramenta com mais frequência, porque daí a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo muita coisa. Então, e eu acho que essa estrutura veio para ficar. Eu acho que a gente aprende, a gente consegue ir para cima. E é um território que foi muito tempo dominado aí nos últimos 2 anos pelo bolsonarismo, né? Essas redes sociais, WhatsApp, escambau aí, Twitter. Então, a gente precisa ocupar, consiga. Beleza, Flauzino, obrigado aí. Daqui a pouco a gente vou te perguntar, voltar aqui com o João Paulo, né? Eu tenho que repetir, como a audiência da Web Rádio é rotativa, de rádio já de Web Rádio ainda mais, né? Lembrar os ouvintes que estão nos acompanhando, que ingressaram agora, que vocês estão ouvindo o programa Economia é Fácil, a versão estendida, que vai ao ar inédito e ao vivo toda quinta-feira a partir das 20 horas. A edição de hoje é do dia 30 de abril, tá, de 2020, e o tema de hoje é: Guedes quer sacrificar servidores públicos para pagar a conta da pandemia. Nós estamos aqui, no momento, com dois amigos, né, entrevistando o João Paulo Carvalho e o Flauzino Antunes Neto, e vocês ouvintes já me conhecem, eu sou Almir César Filho. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Aqui na live, ou no YouTube, no canal do YouTube. Claro que o canal do YouTube a gente não é ao vivo, a gente sobe depois o vídeo, mas na próxima edição a gente tenta responder. O WhatsApp da emissora é o 21 998336490. 21 998336490. O e-mail é economiafácil@gmail.com, tá bom? Vocês podem nos acompanhar ao vivo durante a transmissão também pelo streaming do nosso site, que é o www.clwebradio.com, ou pelos aplicativos de rádio online e o nosso aplicativo exclusivo que vocês podem baixar lá na Play Store, tá bom?
Antes de passar a próxima pergunta, mandar um abraço aos nossos ouvintes, né? Tá nos acompanhando a Rosimar Della Rose Macedo, a Vera Eli Almeida Gomes, o Luciano Silva e o Adilson Mendes. Vou perguntar agora para o João Paulo, que é economista, que está aí nos acompanhando, que está nos ajudando hoje, respondendo as perguntas. João, eu estou até com um gráfico aqui sobre inchaço dos servidores públicos, né? Eu queria que você comentasse. Não sei se dá para você ver, nem esse não, ó. Deixa eu trocar. Esse aí é o de gasto público. Deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar aqui, né? Que sempre dá uma complicaçãozinha aqui na internet. Consegui achar aqui. Não. Esse aqui. Beleza. Você está vendo aí, Anjo? Tá, João? Tá um pouco pequeno, mas dá para acompanhar, né? Então, esse aqui é para indicar a quantidade de servidores, tá bom? De funcionários públicos, inclusive os trabalhadores do serviço público. Nessa conta aí, os servidores estatutários e os seletistas. Estado, não só União, estados e municípios, tá bom? Então, você pega o total dos funcionários públicos em relação ao total dos trabalhadores. E aí você está comparando com os países da OCDE. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? E que, inclusive, o Bolsonaro, no começo, encheu a boca, porque o Brasil vai entrar na OCDE, os Estados Unidos vai apoiar. Aí vocês vejam, né, aí, que a posição do Brasil é 12% do total dos trabalhadores. É menor que a média da OCDE, a média da OCDE é 21%, e a gente estaria lá no ranking, no final, certo? Atrás de uma penca de países, inclusive países como Portugal, Turquia, né? A gente está atrás disso tudo. A gente está no mesmo patamar de México, está um pouquinho na frente do Chile, né? E Colômbia. Colômbia é uma economia que não se compara à brasileira, em padrão produtivo, é um país que está há quase 100 anos numa guerra civil, né? Fora narco-guerrilhas, né? Então, nem se compara, né, o Brasil com a Colômbia. Né? Então, isso mostra o quanto o Brasil não está inchaço, não tem inchaço, né, João? Então, queria que você pudesse dizer aí para os nossos ouvintes que não tem inchaço na máquina pública, né? Não tem inchaço, né? E explica aí o que é esse discurso em torno do inchaço na máquina pública, né, João? É contigo. A gente eu tenho falado aqui, né, que é aquele discurso ultraliberal que você compreende, você vê o Estado muito mais apenas como aquilo que em economia a gente chama como gerador de externalidade negativa, né? Hoje teve uma notícia bastante curiosa, que foi um estudo do Ministério da Economia apontando que o aumento do investimento público geraria queda no PIB no Brasil. Ele é muito curioso porque as evidências científicas que têm sido produzidas nos últimos anos não apontam para isso, né? Se você pegar os efeitos quando você vai medir os efeitos do investimento público na economia, você usa as medidas, né, elas não apontam que
o aumento do investimento público ele cause a expulsão do investimento privado, que é aquilo que a gente chama em economia de efeito Claudel, né? Mas sim, ele acaba gerando uma indução maior do investimento privado e, por consequência, um crescimento do PIB. E você tem um dado curioso nisso, que é a questão de como da visão que tem sido colocada por esse governo, né, que é da privatização e da indução do crescimento apenas através dos gastos privados. Algo que não tem acontecido nos últimos anos, se você for pegar como marco temporal a mudança de governo que houve com o impeachment da ex-presidente Dilma, essa agenda ela acabou ganhando, essa agenda ultraliberal acabou ganhando mais holofotes, né? Mas a gente tem que lembrar que boa parte dela ela já vinha sendo implementada no primeiro ano do governo Dilma, com a gestão do Joaquim Levy. Há um aprofundamento no governo Temer e um aprofundamento maior agora no governo Bolsonaro. Qual a lógica que está por trás desse pensamento? É que apenas o gasto privado é capaz de gerar riqueza no país e que o investimento público ele não gera riqueza porque ele tem um efeito negativo nos estímulos que você tem para os agentes privados. Você ignora totalmente todo o efeito positivo que um gasto, por exemplo, em infraestrutura gera. Você fala o seguinte: olha, o Estado não tem condições financeiras para isso, porque nós temos um orçamento já bastante carregado com gastos que são gastos fixos que a gente tem, com gastos com servidores, gastos com a Seguridade Social, que envolve não só a Previdência, mas também saúde, educação. A educação não, mas saúde sim. Então a gente precisaria diminuir esses gastos para abrir espaço para você induzir, você fazer gastos que sejam indutores do crescimento do gasto privado, que vai induzir o crescimento do país como um todo. Como eu falei, as pesquisas que são feitas com relação a isso de investimento público não apontam nesse cenário. O investimento público no Brasil, se você levar as pesquisas, tanto as pesquisas empíricas quanto quando você pega os condicionantes teóricos que são utilizados, você vê que o Brasil ele atende a maioria desses condicionantes para que o investimento público ele seja indutor do investimento privado, do crescimento da economia como um todo. E o governo federal, a gestão Guedes, acaba agindo na contramão. E essa notícia desse estudo me surpreendeu bastante. Eu tenho bastante curiosidade para ver esse estudo, porque não é algo que assim, é um tanto até contra-intuitivo, né? Você imaginar que o investimento público não vai induzir o investimento privado, não vai induzir o crescimento econômico, principalmente no momento que você vai ter necessidade de ter mais investimento público, porque nós estamos entrando numa recessão por conta não só da pandemia, né? A gente já vinha caminhando para uma recessão, aí a pandemia acabou precipitando algumas coisas e aprofundando outras. João, eu vou perguntar agora para o Flauzino, né? Inclusive, você estava mencionando o gasto público, vou agora com o Flauzino, chamar ele aqui para a conversa. Flauzino, você está escutando bem? Pedi para você falar um pouco mais alto, tá? Que tinha ouvinte. Você está enrolado ainda? Beleza, eu vou voltar então aqui com o João. Daqui a pouco a gente chama o Flauzino de novo. João, eu estou aqui com um gráfico. Eu acabei não sei se você está vendo, que é Sim. Aquele famoso gráfico de pizza com os gastos públicos, mostrando, inclusive, que o gasto com o servidor público é um dos menores gastos, né? O maior gasto é com juros, amortização e financiamento da dívida. Não é isso? O gasto com o servidor, né, especificamente, tá, que é gasto aqui com administração, né, ou está diluído aqui nessas contas, é muito pequeno, né? Então, só previdência, que foi
foi dita durante muitos anos, que era o principal gasto público, não é responsável apenas por 22,12%, incluindo a previdência do servidor público. Então, nós estamos destinando aí mais de R$500 bilhão por ano de juros, amortizações e refinanciamento da dívida pública, né? Então, mostrando o que, na verdade, incha o gasto público é a dívida pública, né? Mostra aí o quanto é doloroso, o quanto é nefasto, né, a questão da dívida pública. Queria passar isso para você, né? Você estava até falando, o gasto com o servidor é um gasto importante, porque o servidor trabalha, o servidor, além de ser uma demanda, né? No momento que boa parte da população teve reduções de rendimento, cortar do servidor não é restabelecer a justiça, né? A justiça nivelando por baixo, que já seria uma justiça horrível, seria prejudicar a economia, porque os servidores é uma demanda, é consumo, assegurando com isso o funcionamento da economia. Eu queria que, inclusive, você pudesse falar um pouquinho disso para os nossos ouvintes, explicar isso, que cortar salário do servidor é prejudicar a economia, não é estimular a economia. Se você olhar, em 2018, a União ela gastou cerca de 220 bilhões de reais com salários do funcionalismo, né? Se você pensar em cenários com corte de gastos, desse gasto específico, você tem que levar em conta que você vai estar tirando desses 220 bilhões que está entrando na economia. O CDPLA, que é um centro de estudos de desenvolvimento e planejamento regional da Federal de Minas, ela fez um estudo recente em que ele fez 3 cenários. Ela trabalhou com 3 cenários partindo de corte de salário de servidores com base naquilo que era proposto pela PEC emergencial. A PEC emergencial era uma PEC que estava tramitando, acho que ainda está, mas que está com seu andamento suspenso no Congresso por conta da pandemia, mas ela previa que, atingidas determinadas condições fiscais por parte do governo central, você teria o governo poderia fazer o corte de 25% do salário e 25% da jornada de servidores. Os pesquisadores do CDPLA, lá da UFMG, da Federal de Minas, ela estabeleceu 3 cenários, um com corte de 5%, outro com corte de 10% e um terceiro com corte de 25%, que era o proposto pela PEC. Se você levar em consideração esse último cenário de 25% de corte do salário de servidores, você tem no curto prazo, ou seja, quando você trabalha em economia curto prazo, são em 3 meses, um trimestre, você tem uma queda do PIB, ela chega a 1,4%. Assim, pela projeção que é feita nessa pesquisa. Ou seja, no momento que você tira 25% daquela massa salarial que o Estado ele coloca na economia todo mês, você acaba implicando no gasto com consumo, que é do que leva à demanda agregada. Por consequência, isso pelo efeito multiplicador, você vai ter reflexos em todos os setores da economia, né? Porque se eu perco 25% do meu salário, consequentemente eu vou gastar 25% menos. E isso acaba levando a 25% menos consumo no supermercado, que, por outro lado, tem uma queda das vendas e vai demandar menos da indústria, e por assim sucessivamente você acaba implicando no emprego daqueles que não estão diretamente relacionados com o serviço público. Porque você cai num círculo vicioso de queda por cima de queda. E além do que, se você reduz, além do salário, reduz também o tempo de prestação de serviço, obviamente você atende menos a população, né? Você tem uma queda na quantidade e também na qualidade do atendimento do serviço público, que já é algo que é muito reclamado por parte da população.
Então, são dois aspectos que a gente tem que levar em consideração sempre que se fala em cortar gasto, em cortar a jornada do servidor público. Eu vou passar agora para o Flauzino, né? O Flauzino está nos acompanhando. Você está escutando bem a gente, Flauzino? A internet do Flauzino está meio... Tá oscilando, né? Meu microfone está muito ruim. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para um e para outro. Se você conseguir falar, né? Antes disso, eu tenho que fazer uns anúncios aqui, aos nossos ouvintes que ingressaram agora. Vocês estão acompanhando a Economia Fácil, a edição do dia 30 de abril. Não, no final, aqui pedindo apoio financeiro para a Web Rádio. Mas eu queria agradecer alguns ouvintes que estão na escuta, né? O Paulo Reis, o Gladson Araújo, a Marina Morena, o presidente da OAB de São Gonçalo, o Eliano Enzo. Passar aqui para uma pergunta de nosso ouvinte, um comentário. Flauzino, o Adilson Mendes colocou aqui: por que só o povo tem que ser ferrado e os políticos não retiram os seus benefícios por algum tempo? Sobraria muito dinheiro para o governo usar para auxiliar o povo. Flauzino, é contigo. Eu posso fazer a minha fala e responder a pergunta dele? Se me permite? O sinal do Flauzino ficou ruim. Almir, Flauzino, vocês estão aí ainda? Você está me escutando, Flauzino? João? Eu estou escutando bem, é que eu não vi. Vocês sumiram por um momento. A minha imagem, mas tá. Eu passo esse comentário para você responder, né? Eu acrescento: no Chile houve a aprovação de uma proposta que cortou o salário dos políticos. Isso é uma coisa muito mais simbólica, né, do que recurso suficiente. Da onde que a gente poderia tirar recursos para pagar os gastos extras de proteção social e os gastos com saúde, João? O custo de rolagem da dívida é sempre apontado como a principal fonte de recursos nesse momento, né? No momento que você precisa colocar a economia para girar, você acaba se questionando, né? Por que se gasta tanto com rolagem de dívida no Brasil? Algumas outras fontes têm sido comentadas nesse momento, né? O imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, muita gente discute se ele seria simbólico ou não, mas seria uma fonte de recursos que poderia estar ajudando bastante o financiamento das ações do Estado num momento como esse. Além, é claro, hoje, nos últimos dias, tem surgido muito a questão do financiamento monetário, que é o Banco Central começar a expandir a base monetária, né? Imprimir dinheiro. O que os economistas que defendem essa opção falam é que você, no atual momento, como você está numa situação de recessão grave e com alta taxa de desemprego, a emissão de moeda, que geralmente ela não necessariamente ela se converte em riqueza, né? Ela tem um potencial, inclusive, inflacionário, a depender da situação da economia, mas esse potencial inflacionário, por conta de nós já estarmos com
com um nível de capacidade ociosa muito alto, né, e com uma alta taxa de desemprego, inclusive o IBGE divulgou o aumento da taxa de desemprego que houve no primeiro trimestre desse ano, não ocorreria esse risco inflacionário do financiamento com a expansão da base monetária. São as fontes de recursos que você tem no momento, né, que são as ações. Eu gosto muito da frase de alguns economistas que têm falado, principalmente nos Estados Unidos. A gente está vivendo uma situação anormal. Então, as medidas que anteriormente eram tidas como estapafúrdias ou excessivamente heterodoxas, elas precisam ser levadas em consideração nesse momento, né? A Argentina está discutindo uma suspensão, uma moratória temporária da dívida pública. E isso não causou, por incrível que pareça, tanto questionamento nos mercados, né, no mundo, porque você está vivendo realmente uma situação atípica e que vai necessitar de medidas que não são as medidas comumente empregadas, né? E aqui no Brasil a gente continua, pelo menos a equipe econômica do governo, bastante aferroada a critérios ideológicos, ou meramente ideológicos, né? O João, aproveitar aqui, eu estou com um gráfico, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui para os nossos ouvintes, de arrecadação versus gastos públicos, que inclusive mostra, né, aqui de um lado consumo, né, impostos sobre consumo, impostos sobre salário, impostos sobre previdência, sobre patrimônio. Você vê que o Brasil é desequilibrado, né? Boa parte da arrecadação é tributação em cima do consumo, e não sobre patrimônio, né? E sobre grandes rendimentos, né? E sim sobre consumo, né? E aqui do outro lado, uma outra coluna, a gente consegue ver onde é pago, né? Onde está indo as despesas, né? Então, você mesmo está falando, era possível implementar um imposto sobre grandes fortunas que a Constituição de 1988 estabeleceu e até hoje não foi regulamentado, então não existe arrecadação, né? Nós temos uma situação esdrúxula que se cobra IPVA, né, para todo mundo, inclusive o trabalhador de táxi. Às vezes o trabalhador de táxi tem isenção, né? Mas o de aplicativo não tem, né? Enquanto isso, lancha, jet ski não tem IPVA, imposto sobre propriedade de veículos automotores, né? Então, mostrando o quanto é esdrúxula a situação brasileira, né? Aí você também falou aí outras formas, como suspensão do pagamento da dívida. Só a título, nós colocamos aqui mais de 40% do orçamento está indo para banco, né? Mais de R$500 trilhão, quase 700 bilhões, né? Muito mais que meio trilhão, estou falando até pouco. E agora, no começo da crise, né, o Paulo Guedes liberou quase 1,4 trilhão de reais para os bancos, para socorrer banco, enquanto está se amarrando para pagar que seria algo em torno de 60 bilhões para os trabalhadores autônomos, trabalhadores por conta própria. Eu queria tentar trazer de volta o Flauzino para a conversa e ele comentar a respeito disso. Flauzino, contigo. Bom, Almir, está me ouvindo agora? Estamos. Falar bem alto. Pedi para você falar bem alto, né? Quero pedir desculpa aí, porque a minha internet está oscilando muito e Você ouviu, João? Passo para você aí a bola das ações de socorro econômico, né? Do governo. Voltei? Então, tá contigo aí. Flauzino voltou, tá conseguindo?
Estou tentando manter a internet aqui, mas está difícil. A Flauzino acho que não está conseguindo. Pode falar. É com você, João. Você ouviu minha pergunta? Se você puder repetir, eu ouvi. Tá. As ações de socorro, né? Nós falamos há pouco das receitas, mas vamos falar agora das despesas. O Paulo Guedes, depois de muitas semanas do começo já do isolamento social, está sendo pressionado, foi pressionado, e aí começou a anunciar de maneira pingada ações de socorro. Olha o contraste, está destinando 1,4 trilhão de reais aos bancos, tá? É claro, alguns dinheiro eram dos compulsórios bancários, mas outros são dinheiros do Tesouro, e apenas 60 bilhões para o trabalhador autônomo, e que é aqueles 600 reais, e ele está se amarrando. Isso aí não é um contraste muito grande, João? O que é mais eficaz? É socorrer os bancos ou socorrer o trabalhador autônomo? Você, João. Essa resposta do Paulo Guedes a essa questão, ela vai na linha da orientação que ele tem implementado da política econômica, né? A lógica de você dar mais dinheiro ao banco é porque você acredita que os bancos, que são agentes privados, vão emprestar esse dinheiro ao público. E a gente sabe muito bem que não é isso que acontece, né? Há uma grande problema, há uma grande dificuldade dos bancos em fazer esse empréstimo, em aumentarem os seus empréstimos, né? Se a gente não tivesse os bancos públicos, né, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, provavelmente o nível de crédito durante essa pandemia, que é uma coisa importante, né, de você manter, principalmente porque os empresários que precisam assegurar algum tipo de receita para manter os empregos, já que muitos deles estão com suas atividades paradas, você não teria sustentação do crédito, né? A explicação, você me pergunta qual seria o ideal. O ideal é você assegurar emprego. Você pode fazer isso por via de crédito, mas você precisa ter umas ações mais... Você precisa ter mais proatividade do governo, do Ministério da Economia. Não basta apenas liberar o compulsório para os bancos, para que eles façam a atividade de concessão de crédito. Você precisa ter uma orientação melhor, principalmente para as pequenas e médias empresas, né? Porque você cuidou, de certa forma, você cuida dos grandes, né? Porque existe uma facilidade das grandes empresas em acessar crédito. Você fez algum ensaio para você cuidar daquelas pessoas mais vulneráveis, com o auxílio de R$600, o auxílio emergencial, que está com uma dificuldade enorme de sair e que ainda é muito pouco, né? Porque R$600 para uma família se manter não é um valor ideal, mas você deixou toda uma gama de pequenos empresários, de microempresários e até mesmo de médios empresários sem ter, são responsáveis por grande parte do emprego na economia, sem ter um acesso ao crédito, né? Sem ter uma garantia de que vai acessar esse crédito, porque muitos deles não conseguem um acesso ao sistema bancário de forma ideal, né? Há uma série de entraves burocráticos que que o governo não tem tratado isso com a agilidade que a situação mereceria de tratamento. João, nós não conseguimos conectar com o Flauzino, estamos com dificuldade, a internet dele, ele pediu desculpa, né? Eu queria, antes de encerrar, começar já para o finalmente do programa, eu queria citar aqui alguns ouvintes que estão nos acompanhando, né, agradecê-los pela audiência, né, prestigiando aqui a Web Rádio Censura Livre, prestigiando aqui nosso programa. Está nos acompanhando a Elizabeth Valejo,
a professora Vera Nepomuceno, o jornalista Paulo Faustino, o Valmar Oliveira Nunes, o Luiz Carlos, o Max Casim, a Rosângela Felipe, o Ronaldo Soares, o André Emerick, que é secretário-geral da Cruz Vermelha de São Gonçalo, e o advogado Mário Palma. Pedir desculpa aos nossos ouvintes pelos problemas técnicos e agradecer também ao Antônio de Pádua Figueiredo, que está lá no estúdio, cuidando da mesa de operação da web rádio, que faz a retransmissão para o streaming. Quem estiver nos acompanhando pelo site, o www.clwebradio.com, ou também pelos aplicativos, né? Também. E, é claro, antes de encerrar, eu queria pedir o apoio financeiro dos nossos ouvintes, né? A Web Rádio Censura Livre não recebe dinheiro de empresário, de empresa, então não tem anúncio publicitário. A gente recebe doação dos ouvintes e de movimentos sociais, seja entidade de classe, sindicato, associação de produtores, associação de moradores. Então, nós temos lá uma conta de contribuição lá na plataforma Apoie-se, vai lá no Apoie-se, que é apoia.c/CL Web Rádio, que você pode doar com qualquer quantia para a Web Rádio Censura Livre, você vai estar apoiando toda a programação da nossa emissora. Não só o nosso programa, para seguir no ar, como os demais programas. Nós também temos uma conta corrente para doação, que é a conta corrente do CNPJ da emissora, tá certo? Não é minha, não é do Antônio de Pádua Figueiredo e dos outros membros da emissora, é do CNPJ da emissora, que é Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2. O CNPJ, caso vocês precisem, para fazer o depósito, a transferência, é o 32.954-696/001-81, tá bom? Então, vocês têm aí os meios para ajudar a Web Rádio Censura Livre se manter no ar, no nosso site, o nosso aplicativo, as nossas páginas, seja no Twitter, Instagram também. Vocês podem nos acompanhar. Vou colocar aqui no comentário, aqui na barrazinha aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, certo? Vocês podem acessar os links aí para agradecer e fortalecer a Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Vou passar para o nosso amigo o João. João, você tem um minutinho para fazer seus comentários finais, né? O que você acha que faltou aí para os nossos ouvintes, né, da Web Rádio Censura Livre? É contigo, meu amigo. Só queria reafirmar aquilo que você tem uma gestão de política econômica por parte do Paulo Guedes que é contrária à ação estatal, né? Então, não dá para esperar muita coisa. No momento que a gente precisa de mais ação estatal, não dá para esperar do Guedes que isso ocorra. O Guedes é extremamente ideológico nesse sentido, e ele não faz concessões a qualquer outra coisa que não seja a ideologia que ele defende. Queria aproveitar para agradecer a você o convite e me colocar à disposição. Pedir desculpas aos ouvintes aí por algum nervosismo, alguma coisa assim, mas me colocar à disposição para sempre que você necessitar, eu participar do programa. João, meu amigo, você já está convidado para as próximas edições. Vai ganhar a carteirinha do Economia é Fácil, igual o Flauzino. Tá? Então, você já tinha participado em outras oportunidades, mas fique aí à vontade, certo? Como você também pode mandar comentário, se você achou que estiver faltando, que a gente no próximo programa a gente insere
Você, como também nossos ouvintes. A gente coloca aqui o WhatsApp da emissora, aí é da emissora, não é do programa, que é o 21 99833 6490. Esse programa, ao final, a gente vai subir para o canal do YouTube do Economia Fácil. E eu queria pedir aos nossos ouvintes, tanto agora, quem estiver nos acompanhando ao vivo, dá o like, aperta o like, não adianta assistir, a gente pede para dar o like, porque ele amplia o alcance por conta dos algoritmos do Facebook, tá bom? Como também os algoritmos do YouTube, que a gente vai subir lá para os dois canais, da Web Rádio Censura Livre e também do Economia Fácil. Inclusive, eu queria convidar a vocês a se inscrever no canal do Economia Fácil e clicar no sininho para receber as notificações, tá bom? Se vocês tiverem uma dúvida, uma crítica, uma sugestão de pauta para o próximo programa, manda um e-mail, economiafácil@gmail.com. Queria registrar as dois últimos ouvintes que a gente registrou aqui, é o advogado Mário Palma e o Fábio Gulim. O Antônio de Paula Figueiredo mandou aí um aperto de mão, na verdade agora, por conta do coronavírus, né? Vou mandar aí para o meu amigo João, né? Uma cotovelada para ele. O Antônio mandou para você. Vou mandar para o Antônio também uma cotovelada, né? Como todos os nossos ouvintes da Web Rádio Censura Livre. O Flauzino, que também nos acompanhou aqui, nós tivemos aí problema no contato dele, mandar aí a nossa cotovelada. Vou encerrar a live, agradecer ao João Paulo de Carvalho, falando com a gente direto de Brasília, servidor público federal, pesquisador, economista, inclusive macroeconomista, até melhor do que eu, essa parte aí, inclusive mencionando várias coisas, né? Tivemos aí problema na conexão com o Flauzino, mas ele aí participou, queria agradecer a ele, agradecer ao Antônio de Pádua Figueiredo, nosso mestre aqui da Web Rádio Censura Livre, que nos ajudou com a live, com a retransmissão. Ele mandou aí o tamo junto, Antônio de Pádua Figueiredo. João, muito obrigado. E você, amigo ouvinte, até o próximo programa. Quem estiver nos assistindo depois, dá o like, compartilha na sua própria página, nos grupos, para fortalecer a Web Rádio Censura Livre. Esse programa segue salvo na nossa página do Facebook. Como eu disse, depois a gente vai subir para o canal do YouTube. Também a gente compartilha na página da Agência de Notícias Alternativa, a Nota. E até o próximo programa, se tudo correr bem, quinta-feira que vem, às 20 horas, aqui pela Web Rádio Censura Livre. E terça, quarta e quinta, a versão reduzida durante as transmissões do programa do Antônio de Pádua Figueiredo, Boletim Censura Livre, que vai ao ar às 8 da manhã. Amigos e amigas ouvintes, o nosso programa se encerra, mas você pode continuar ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre. Vai lá, curta, continua a live se encerra, mas vai lá para o site, ó. O site está aqui, ó, aqui embaixo, aqui na barra vermelha, www.clwebradio.com, ou baixe o aplicativo Radiosnet, ou outro de rádio online para curtir, para nos ouvir, como também o nosso exclusivo da Web Rádio Censura Livre lá na Play Store. Tá bom? Vou encerrar, que já estourei o tempo. Obrigado de novo, João Paulo. E obrigado, meus amigos e minhas amigas ouvintes. Até o próximo programa. O Antônio de Pádua falou nosso programa, não é o dele, não. Mas é ele que apresenta, então é o programa do Antônio de Pádua, o Boletim Censura Livre. Até o próximo programa, gente. Tchau, 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 tchau. Abraço. Vou encerrar aqui a live. Tchau, tchau, gente.